Bem, meus queridos irmãos, estamos no tempo do Natal, que se estende ainda por mais 2 semanas, não é? Até a festa do batismo do Senhor. E todas essas festas que nós temos na nossa liturgia é como uma forma pedagógica da igreja nos ensinar e nos cativar sobre, agora no tempo do Natal, sobre tudo que vamos dizer assim, se desenvolve ou que de alguma forma se relaciona com esse momento histórico da encarnação do Verbo, não é? E hoje não seria diferente. Nós celebramos dia 6 de janeiro a festa da Epifania, não é? Aqui no Brasil e em Portugal, essa festa é transposta para o domingo próximo, porque ela tem sua importância e a igreja quer que os seus fiéis participem dessa festa para que possam, vamos dizer assim, apreender mais sobre esse momento que nós estamos vivendo dentro da liturgia, não é? Epifania, que quer dizer manifestação, revelação, ou seja, dentro das epifanias que são narradas nos textos bíblicos, principalmente no Evangelho, nós temos outras manifestações, como da Trindade no batismo do Senhor, ou na transfiguração, não é? Então, mas essa epifania do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dizer, é a maior, porque nela se revela Deus à humanidade. Deus se revela à humanidade. E olha aqui, não se encerra nisso, porque se a gente pensar, a gente lendo o Antigo Testamento, parecia que Deus era uma exclusividade do povo de Israel, não é? Mas agora o evangelista Mateus, e no Novo Testamento a gente vê isso, que há uma abertura. Aquele Deus que parecia ser exclusivo de Israel, agora se abre a todo mundo. E como nos diz São Paulo, agora os pagãos são admitidos a esta mesma herança. E no entendimento judaico, hebraico, pagão seria nós também, não é? Nós não somos de descendência judaica, então nós não teríamos acesso a esse Deus se não fosse a bondade de Deus em Jesus Cristo, se não fosse a ação dos apóstolos que nos abriram essa oportunidade de também nós sermos herdeiros dessa mesma salvação. Isso é bonito, não é? Agora depende de nós sabermos o que é que nós fazemos com isso, não é? Qual a nossa atitude diante da manifestação de Deus, diante de um Deus que se revela também a cada um de nós. Vamos dar uma passadinha nas leituras para a gente ir degustando tudo isso, porque é bonito como a igreja pegou as leituras, organizou para que a gente pudesse ser movido por essa espiritualidade e por esses ensinamentos, não é? A primeira leitura de hoje nos traz um texto de Isaías, na terceira parte do livro de Isaías, e provavelmente esse texto foi escrito com o intuito de cativar, dar esperança ao povo que tinha acabado de sair do exílio na Babilônia e voltando para Jerusalém, a encontraram destruída, o templo já não se praticava o culto, porque também foi destruído, não é? Então aquele povo que pensava que Deus habitava o templo e que Jerusalém era a cidade santa, ao voltar e ver ela destruída e com seu templo destruído, o que é que no inconsciente deles eles pensavam? Deus já não habita aqui. A glória do Senhor já não está em Jerusalém e o trono de Deus, a casa de Deus, que é o templo, está vazia. Por isso que o autor, o profeta, vai dizer: levanta os olhos, acendam as luzes, veja, a glória do Senhor já está aqui. A glória do Senhor já está em Jerusalém, como se desse esperança, não é? O povo levanta o olhar, acendo as luzes. 2 vezes ele vai usar esse verbo, não é? Levanta-te, levanta-te, perceba, a glória do Senhor se faz presente. Olha, sabe que esse movimento de levantar os nossos olhos, se colocar de pé,
É um movimento que nós também devemos colocar como ação na nossa vida, não é? Quantas vezes nós de cabeça baixa, e veja que cada vez mais, imagino que pelo uso do celular, né? Estamos mais caminhando de cabeça para baixo, não é? Olhando para o chão. E parece que nós não percebemos muitas vezes as luzes, muitas vezes não percebemos a glória do Senhor. É preciso que a gente também tenha essa atitude de levantar o nosso olhar, de nos colocar de pé, para podermos perceber a glória do Senhor que se manifesta. Sabe, nós estamos vivendo num mundo cada vez mais cético, não é? Que não acredita nas coisas, que não dá credibilidade, principalmente às coisas sobrenaturais, ou quando dá de maneira supersticiosa. Então a gente tem que começar a perceber as realidades que nos cercam. É preciso que a gente levante, abra os nossos olhos e olhe ao redor, porque Deus ainda se manifesta, ainda hoje. E às vezes a gente não percebe um Deus que age na cura do irmão, na cura de uma doença, Deus que age na conversão de uma pessoa, Deus que age na alegria que uma pessoa tem de viver. Quantas vezes a gente não percebe isso, não é? Pessoas que às vezes têm uma alegria de viver, que em meio a tanta dificuldade, a dor, ao sofrimento, ela ainda consegue transpassar uma paz, uma espiritualidade boa, uma mansidão de coração. Olha, não é a ação de Deus na vida daquela pessoa? E às vezes as pessoas ainda acham ruim aquela paz que a pessoa tem, né? Não sei, não aguento essa felicidade dessa pessoa. Tem gente que ainda olha assim, não é? Na alegria, na felicidade, na paz que o outro transmite. É importante que nós abramos os nossos olhos, levantemo-nos desse nosso comodismo e olhemos a realidade do outro para que a gente possa aprender, não é? Um Deus que se manifesta, que se faz presente. Sabe, nós temos essa tendência humana, parece que vinda dessa desobediência de Deus, a Deus, não é? Dessa concupiscência, nós temos essa tendência de sempre olharmos e sermos tentados a olhar e a valorizar o que é ruim, não é? Eu já dei várias vezes esse exemplo, mas é tão simples e tão bobo que parece uma realidade, que é uma realidade. Quantas vezes acontece um acidente, por mínimo que seja, quantas pessoas curiosas não passam não vai ajudar, não vai fazer nada, mas passam devagarzinho, olhando para tirar uma foto, para comentar com o outro. Você viu o acidente? Arriscando causar outro acidente, não é? Olha, essa força que tem para o que é negativo. E sabe, quanto mais nós buscamos o que é negativo na nossa vida, mais a gente só enxerga o que é negativo. Quanto mais nós temos esse vertente de olhar o que é negativo, mais a gente dá atenção às coisas ruins. Como aqueles jornaizinhos que a gente vê, só as coisas sangrentas, não é? Aquelas notícias, só as piores que tem, que se você espremer assim, escorre sangue, não é? Quanto mais você vê aquilo, de repente, mais você só vê o mundo de forma negativa. Não estou falando que é para a gente ser alienado enquanto as notícias, não é? Enquanto as coisas que nos cercam e nos informam. Mas quanto mais a gente procura só o que é ruim, mais a gente vai encher o nosso coração e a nossa vida, e a gente só percebe as coisas ruins e o lado negativo da vida. E se a gente já tem essa tendência de voltar o nosso olhar para o que não é tão bom, quando a gente busca isso, mais na nossa vida a gente só vê as coisas negativas. Tudo é ruim, tudo não presta, o copo está sempre meio vazio, não é? Então é importante que a gente tenha essa ação de levantar os nossos olhos e ver Deus que se manifesta e a glória do Senhor que se manifesta ainda hoje em vários lugares, em várias ações e também na nossa vida, não é? Olha, esse texto de Isaías,
fala primeiramente com a intenção do autor para aquele povo que estava voltando para Jerusalém. Mas, inspirados pelo Espírito Santo, esse autor também faz uma profecia messiânica, não é? Porque verdadeiramente a glória do Senhor se manifesta, essas luzes, né, que iluminam a humanidade, se manifesta de maneira perfeita e plena em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E Mateus tem esse cuidado, não é? O evangelista Mateus, durante todo o seu texto, todo o seu evangelho, ele quer mostrar que Jesus é o pleno cumprimento de todas as profecias contidas no Antigo Testamento. Se você ler o Evangelho de Mateus, você vai perceber isso. E nós temos esse texto que é único, não é? O texto onde fala desses magos só vai ter em Mateus. E aí, eu não vou adentrar em todos os pontos do escrito de Mateus, do evangelho que nós lemos hoje, mas pegando de maneira geral, a gente percebe duas coisas, que também permeia todo o evangelho de Mateus, não é? O povo de Jerusalém, que significa todo Israel, todo o povo judeu, que se fecha à presença de Deus, à manifestação do Senhor, enquanto aqueles que eram tidos como pagãos, que vieram de fora, né, nem tinha uma profecia específica para eles, e nem sequer eles eram do povo escolhido por Deus, mas por uma intuição, por uma ação do Espírito Santo, nós não sabemos, de alguma forma, Deus agiu na vida deles, que eles intuíram que essa estrela os guiaria ao Senhor. Então eles vieram de uma terra distante, se deslocaram, saíram do seu comodismo e vieram buscar essa luz que iluminaria a humanidade. E para quê? Unicamente para adorar. E depois eu vou falar um pouquinho sobre adoração, não é? Para a gente perceber a amplitude dessa palavra, que não se resume apenas a ajoelhar diante do Santíssimo. Mas veja, e enquanto isso, esses se deslocaram do seu comodismo, se locomoveram, movimentaram para ir de encontro ao Senhor, aqueles a quem a profecia primeiramente era dirigida, continuaram estáticos. Olha, os magos chegam até Jerusalém, vão ao palácio. É interessante eles irem primeiro ao palácio, não é? Porque no inconsciente da gente, quando a gente pensa em rei, em realeza, o primeiro lugar que a gente vai, que a gente imagina realmente, é essa estrutura grandiosa, não é? O palácio. Mas o nosso rei, ele não nasce num palácio, ele quebra os paradigmas, a lógica, e nasce numa manjedoura, num lugar reservado aos animais. Quebrando toda essa lógica dos nossos pensamentos, da nossa falsa sabedoria, não é? Chegando lá, ele procurou onde está o rei que acaba de nascer. A esta palavra, a essa expressão, Herodes fica perturbado. E o autor vai dizer que não somente Herodes fica perturbado, mas também toda a cidade fica agitada diante dessa informação, não é? Herodes então manda chamar os sumos sacerdotes, os mestres da lei, ou seja, todas essas pessoas que eram entendidas sobre as antigas profecias, não é? Para perguntar onde deveria nascer o Salvador, o rei dos judeus. E vão dizer que é em Belém. Mas, apesar dessa informação de sabedores disso, eles não vão até Belém, né? Que está a 8 quilômetros de Jerusalém. Eles não vão. Não se desalojam, não se desacomodam, continuam nas suas estruturas de poder, continuam a ignorar
a presença de Deus, a manifestação de Deus, não é? Herodes vai dizer, olha, vai lá, vê como é que está lá, pega o endereço para nós, o telefone certinho, que depois pelo menos vou mandar um zap, né? Mas ele não desaloja, ele não sai. É os magos que vão até Jesus para adorá-lo. Sabe, meus irmãos, sabe o que é pior? É que por muitas vezes somos nós, esses habitantes de Jerusalém, os Herodes, os sacerdotes, esses mestres da lei, que mesmo sabendo do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo desse Deus que se manifesta, mesmo sabendo dessa luz que nos revela Deus, mesmo sabendo da sua glória, nós também não desalojamos, não desacomodamos, estamos estáticos, não é? Sabemos que o rei acaba de nascer, sabemos que Deus se manifesta, mas não desalojamos, ainda estamos instalados na nossa preguiça, no nosso comodismo, nas nossas estruturas de poder. Estamos instalados de uma maneira que não abrimos o nosso olhar ao sofrimento do outro, à dor do outro. Estamos instalados num sistema, numa estrutura onde nós não queremos sair deste nosso lugarzinho, porque é o nosso lugarzinho de poder, dentro da igreja, dentro do nosso trabalho, em qualquer lugar da nossa vida, não é? Medo de perder esse pequeno espaço de poder que nós temos. E aí nós não percebemos Deus que se manifesta no outro. Nós não percebemos o amor de Deus que pode nos envolver e transformar a nossa vida. E sabe, por mais que a gente vá na igreja todo domingo, às vezes nós somos essas pessoas que não saímos dessa estrutura de vaidade que nos cerca, né? É algo para a gente pensar. Olha, eu disse que ia falar um pouquinho sobre adorar, não é? Adoração. Sabe que me lembro quando eu era mais novo, minha mãe não deixava a gente usar a palavra adorar, né? Ah, se eu falasse, nossa, eu adoro sorvete, ela sempre dizia, a gente adora só a Deus, não é? Mas no nosso entendimento latino, adorar não é somente o culto a Deus, não é? Adorar é uma forma que a gente diz quando a gente gosta muito de uma coisa, né? Tem a adoração enquanto culto a Deus e tem a adoração quando, no meu jeito de expressar, eu gosto muito de uma coisa e não está ligado à outra. Mas a adoração enquanto ao nosso culto divino tem um sentido muito maior que, por vezes, nós imaginamos, não é? Quando a gente fala no meio católico que nós vamos fazer uma adoração, a primeira coisa que a pessoa pensa é o seguinte, vai para diante do Santíssimo, vai ajoelhar-se e vai ali ficar alguns momentos, né, em contemplação do Santíssimo. Mas a verdadeira adoração, aquela que Jesus diz que vai chegar o tempo em que todos adorarão em espírito e em verdade, é uma adoração perpétua que se dá com a nossa vida, em todos os momentos. É quando nós colocamos Deus à frente de todas as coisas que nós fazemos. Então nós podemos estar na nossa casa limpando, varrendo, mas se o nosso pensamento está em Deus, se nós entregamos este momento a Deus, é um momento de adoração. É um momento de adoração. Se no nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, nós colocamos Deus na frente e entregamos este trabalho a Deus, aquele trabalho é um momento de adoração, não é? É claro que é importante os momentos em que nós tiramos para estar diante do Santíssimo e prestar este momento de plena contemplação a Deus que se manifesta na Eucaristia, não é? Mas toda a nossa vida deve ser uma adoração perpétua a Deus, em tudo que a gente faz, não é?
para que a gente possa percebê-lo e que a gente possa de maneira... Olha, quão bonito não seria se em todas as coisas que a gente fizesse, a gente naturalmente a fizesse para Deus, naturalmente ela fosse na vontade de Deus, se a gente precisasse se esforçar, não é? Se esforçar para agradecer, se esforçar para consagrar o dia, se esforçar para honrar, para louvar a Deus. Eu digo esforçar porque quando a gente precisa, de repente a gente vai almoçar e de repente do nada a gente não agradeci. Vou me esforçar, vou agradecer. Né? Quando isso já é de maneira natural, acontece, quando a primeira coisa que você faz ao sentar-se numa mesa é dizer: Senhor, louvado seja por esse alimento, fruto da tua bondade. Saiu natural. Não seria, vamos dizer assim, a plena adoração do Senhor? Porque de forma natural eu agradeço e eu louvo a Deus por aquilo que está acontecendo, por aquilo que vai acontecer, de maneira espontânea, não automática, não mecânica, mas verdadeira, mas de uma maneira que sai naturalmente em todos os momentos da minha vida. Senhor, obrigado por esse novo dia, por essa nova oportunidade. Senhor, obrigado por esse som alto na hora que eu estou falando, né? Mas veja a bondade de Deus, Ele nos dá essa oportunidade, né, de se revelar. A segunda leitura de hoje, São Paulo escreve, e eu acho fantástico, olha só a ação de Deus na vida desses grandes homens, né? Que em meio à dificuldade da vida, em meio às coisas extremas que acontecem para a dor e sofrimento do homem, eles conseguem ainda ter uma mansidão, essa paz que só Deus pode dar. Os estudiosos, biblistas vão dizer que São Paulo escreve essa carta aos Efésios preso em cativeiro. E já está findando o tempo da sua vinda, né? Da sua vida. E é bonito quando ele escreve e diz: olha, se completou a minha corrida, completei a corrida, está prestes a eu ganhar de Deus a glória, o prêmio da glória, a coroa da glória, ele usa essa expressão, não é? E ele ainda escreve às comunidades exortando, dando uma palavra de carinho, não é? Para eles continuarem firmes no amor de Deus. Não é impressionante isso? Em meio à dor, ele podia estar escrevendo, se fosse eu, ia estar escrevendo: não, pelo amor de Deus, me ajuda, arranja um advogado, né? Sei lá, manda um soldado, manda alguma coisa. Mas não, ele escreve exortando as pessoas a continuarem no caminho, exortando a perseverar na fé. E não é diferente, não é? No texto que nós lemos hoje, São Paulo vai dizer: olha, me foi revelado o mistério, mas um mistério que não é para ele, né? É em prol do outro, dos pagãos, para que esse mistério chegue a todos, e aquilo que antes era reservado apenas aos judeus, agora se abre aos gentios, aos pagãos, essa mesma herança. E sabe que a São Paulo foi revelado esse mistério de maneira grandiosa, não é? No caminho para Damasco, mas a nós também, hoje e em todo momento, nos é revelado esse mesmo mistério a cada um de nós. Quando nós ouvimos alguma homilia na televisão, no rádio, no celular, quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós vamos às celebrações, quando nós rezamos o nosso terço, tudo isso é Deus que ainda se revela, se manifesta e se mostra a cada um de nós. Mas e aí? O que é que nós estamos fazendo com essa revelação, com essa manifestação do Senhor, não é? Qual é a nossa ação diante disso? São Paulo devotou a sua vida a levar esse mistério ao outro, a transformar a vida de tantos. E nós, o que estamos fazendo com o que nos é revelado, com esse mistério que a cada momento se revela e se manifesta na nossa vida?
Nós estamos revelando isso ao outro no nosso modo de agir, modo de fazer as coisas, no jeito que nós decidimos as coisas da nossa vida, nas nossas ações, do jeito que nós lidamos com os nossos problemas, do jeito que nós tratamos o outro, nos nossos relacionamentos. Será que Deus se manifesta na nossa vida dessa forma? No jeito que eu trato meu pai, minha mãe, meus irmãos, do jeito que eu trato meus filhos, meu esposo, minha esposa, nas minhas relações, será que Deus se manifesta? Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas sabe, o lugar que a gente pior trata as pessoas é na nossa casa, na nossa própria casa. Naqueles que são mais próximos a cada um de nós, é o lugar onde nós somos mais brutos, somos mais cavalos, não é? Aquelas pessoas que são mais próximas a cada um de nós, aquela que conhece o nosso íntimo, conhece também a nossa pior face. Por que que lá fora, diante dos outros, nesta grande sociedade, no nosso trabalho, nós transparecemos algo que não somos, tratamos bem, cuidamos? E em casa, naquele que são mais próximos a cada um de nós, que conhece o nosso íntimo, que tem amor por cada um de nós, nós não agimos da mesma forma, não é? Por que que nós não deixamos Deus manifestar em nós, também na nossa casa, na nossa família? Vamos pensar sobre isso. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.